Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos dando início aqui à nossa série de entrevistas. Estou aqui com a nossa também membro da EPPM, Camila Mangolin, que também é coordenadora da Educação Continuada da EPPM, e hoje ela vai falar aqui um pouco com a gente sobre psicanálise hoje, né? Como que ela ocorre, um pouco da opinião dela como profissional, e acredito que vai ser bem válido o debate. Camila, muito obrigado por estar aqui com a gente, e eu gostaria de ouvir você um pouco, falando um pouco sobre a psicanálise. Bom, Gabriel, né? Agradeço o convite para estar aqui, para conversar um pouquinho com vocês. Espero que possa contribuir um pouquinho, né, com o pessoal que está aí assistindo também. Você me convidou para falar sobre psicanálise hoje, né? Quando a gente fala em psicanálise hoje, me vem muitas coisas na cabeça. É muito amplo, né? Mas acho que o primeiro que me ocorre é essa questão do hoje, né? Parece que tem algo de uma temporalidade. E isso eu acho muito interessante, me faz pensar um pouquinho na psicanálise de ontem e também sonhar um pouquinho com a psicanálise de amanhã, né? E me faz pensar realmente nessa questão de que a psicanálise, como outras ciências, como outros saberes, é algo epocal, né? Tem muito a ver com o momento histórico e cultural e econômico que a gente está vivendo. Então, psicanálise ontem, né? Quando a psicanálise surgiu, acho que é importante a gente pensar que tem diferenças, né? Do que a gente vive na atualidade. Quando Freud, né, pensou ali a psicanálise, começou, né, a desenvolver seus estudos, acho que é válido lembrar que ele veio de um meio médico, psiquiátrico, né, e que ele era um judeu de uma origem da Europa, parte mais oriental da Europa, e que ele precisava, né, com essa descoberta, com esse pensamento dele sobre a psicanálise, precisava se afirmar, precisava se colocar, ser reconhecido, buscar, né, um tanto disso. Então a psicanálise surge num contexto muito específico, que não vou me delongar aqui, que a gente está num papo breve, né, mas a psicanálise surge num contexto muito específico. Então a psicanálise de ontem, né, tem essa questão, né, e quando o próprio Freud escreveu o projeto para uma psicologia científica, ele, né, tinha ali uma mentalidade bastante ainda atrelada à neurologia, né, a uma ciência mais positiva, materialista, precisava provar muitas coisas. Extremamente concreto, sistemático. Bem mais sistematizada. Então, eu acho que tudo isso permeia, né, essa psicanálise de ontem, e são fatores para a gente levar em consideração. Fora, né, fatores culturais do momento, de uma época, de como era a sociedade, de como era o pensamento vigente, de como era a cultura na Viena, né? Então, tem uma série de questões que eu acho que são muito válidas de pensar. Então, quando a gente fala do hoje, né, tô aqui lembrando do ontem, né, agora, na verdade. E, bom, a sociedade, a ciência, tudo passou por muitas mudanças para a gente chegar no hoje, né? Acho que algo que a gente pode pensar no hoje tem a ver com mudanças de paradigmas, inclusive científicos, né? Por exemplo, depois que na física a gente se deparou com a teoria, as teorias, por exemplo, do princípio da incerteza, né? Teorias da física quântica. Claro, psicanálise não quântica, é isso, por favor. Não vamos confundir as coisas. Mas são mudanças paradigmáticas nas ciências, né? E uma série de coisas que eu acho que hoje nos coloca num momento de pensar muito na complexidade
E eu acho que a teoria da complexidade, né, como o Edgar Morin também escreve, teoriza, tem muita influência, né, no pensamento atual, acho que das ciências, do conhecimento de modo geral. Então não podia deixar de ser ali também dentro da psicanálise. Então são muitas mudanças que aconteceram, fora revoluções tecnológicas, revoluções do próprio capital, enfim, muita coisa. Sociais, culturais, exato. Então, muita coisa, né, que mudou. Então, por mais que a gente olhe, né, para o texto freudiano, que a gente precisa voltar e se inspirar e tem, né, nossa base, acho que é importante, né, ler e pensar, né, em todo esse contexto, né, porque a gente é fruto e o nosso pensamento, nosso conhecimento, nossa produção é fruto de um contexto, né, muito específico. Então, o homem de hoje é muito diferente também do homem daquele tempo, né? Hoje a gente vive, eu disse, né, uma revolução também tecnológica, né? A gente fala no individualismo, existem pessoas que têm um certo medo, né, e até que trazem uma certa nostalgia, às vezes, tipo, naquele tempo era muito bom e tal, hoje os jovens, os adolescentes estão muito atrelados à tecnologia, estão muito individualistas, não tá legal. Eu acho isso perigoso. Eu não gosto desse pensamento de hoje é ruim, antes é que era bom. Acho que essa nostalgia assim não ajuda muito, né? Acho que a gente tem que olhar para o tempo de hoje. Buscar construir a partir do que estamos à nossa frente. Exato. E algo que eu falo, né, bastante assim, em conversas, comunicações, é sobre isso, né? Então a gente está num momento de mudanças também, inclusive efeitos, impactos na subjetividade que a gente ainda não entende, não sabe o que é que está acontecendo, como é que é isso hoje, porque é novo, está acontecendo agora, e a gente ainda precisa entender tudo isso. Então acho que o ontem e o hoje me trazem, né, um pouquinho essa ideia. Então quando a gente fala em psicanálise e o hoje, acho que é importante, né, trazer esse contexto. Mas tem algo da psicanálise que permanece, que é por isso que a gente chama de psicanálise, né? E acho que tem a ver com uma certa ética psicanalítica, que tem a ver com o inconsciente, que tem a ver com o desejo, que tem a ver com a sexualidade. Então, essa ética, penso eu, que permanece, né? E o inconsciente, o trabalho com o inconsciente permanece. Além disso, uma postura abstinente nossa, enquanto terapeutas, com relação ao nosso desejo, com relação a não satisfazer desejos do paciente. Então, acho que se a gente pensar numa questão temporal, em algo que dá pra gente pensar assim, numa linha, em algo que permanece, tem a ver com isso. E a psicanálise também se multiplicou, né? A gente tem muitas psicanálises, a gente não tem uma só psicanálise hoje, né? Tem muitas correntes francesas, inglesas, e delas também várias, né? Assim, então, por isso vou pensando, né? Essa ética muito específica. O que é essencial para se dizer isso é psicanálise, apesar às vezes de algum ponto de vista diferente, de um estudo diferente. Sim, isso que tem a ver com essa questão do inconsciente, essa ética muito específica e essa postura abstinente de nós analistas, né? Sim. Penso assim. Então, por mais que a gente tenha divergências também com correntes teóricas, porque então a psicanálise hoje tem muitas correntes teóricas e com muitas divergências, eu acho que é aí que a gente se encontra, né? Então, acho que vai um pouquinho por aí. E, né, a gente fala em psicanálise contemporânea, tem muitos autores que estudam muito psicanálise contemporânea, eu gosto muito desses autores. São autores que tentam integrar coisas que antes, em outro tempo, pareciam
muito distantes de serem integradas, né? O intersubjetivo, né? O que acontece entre, com o intrapsíquico, essa integração, essa tentativa de integração. Eu vejo que a psicanálise contemporânea, né? A psicanálise hoje, então, muitos autores que trabalham nesse sentido têm tentado, né, buscar teorias, desenvolver teorias que possam integrar alguns conceitos que são importantes para a gente, diminuir um pouquinho essa ideia, né, de tantas línguas que a gente acaba falando, né, e aproximar um pouquinho mais. Então, penso que para a gente fazer uma psicanálise que atenda também esse homem de hoje, com essa subjetividade nova, que está em transformação, a gente precisa conhecer muito. A gente tem um trabalho árduo, né, de estudo, de muito estudo, conhecer os mais diversos autores. Não quer dizer que a gente vai fazer uma salada, né, uma mistureba, quando a gente estiver lá atendendo, mas que é importante conhecer diferentes autores, diferentes perspectivas. A gente, né, é importante que a gente, a partir desse conhecimento, também possa ir criando, né, usar essa teoria, criar ideias, tentar desenvolver, porque uma coisa que o Freud tinha de muito interessante e que autores contemporâneos resgatam é que a psicanálise, né, não é assim algo como, pelo menos para o Freud, né, ele tinha essa ideia, como eu disse, tem sido resgatado, é que você tem um arcabouço teórico onde você tem que encaixar seu paciente. É o contrário, você tem um paciente, a partir dele você vai pensar um arcabouço teórico, né? Vai pensar a teoria. Então, da clínica à teoria, né? Essa é a ideia. Então, essa mudança da clínica atual também para o paciente atual, né? Sim, para a gente, né, poder atender realmente quem está na nossa frente, né? Se a gente tinha questões ali no passado onde uma determinada organização social a gente podia ver uma predominância, por exemplo, de quadros de neuroses mais clássicas ou de histerias, né? Hoje a gente, por questões de organização da sociedade, do meio, a gente vê questões, e tem chegado na clínica, questões mais primitivas, né, assim, como a gente chama. Então, patologias do vazio, as neuroses brancas, os casos limites, né, são questões que a gente recebe hoje com muito mais frequência. Eu não sou tão, né, experiente, assim, né, assim, então não tenho ali 30 anos de clínica, mas quando a gente conversa com pessoas que têm um tempo assim de clínica, elas nos contam, né, dessa mudança. E aí a gente, né, então, precisa estar preparado e atento para receber esse paciente. E nesse sentido, né, a gente está preparado e atento, além de um arcabouço teórico amplo e que a gente possa brincar, né, com ele, costurar, acho que algo que é muito importante na psicanálise hoje, que a psicanálise contemporânea vem desenvolvendo e pensando, é sobre a pessoa real do analista, né? Sobre o analista poder estar ali de verdade com o seu paciente, sendo ele mesmo, né? Não só mais uma tela branca. Eu não quero dizer com isso que não tenha teorias até hoje que talvez prefiram trabalhar numa postura mais dessa tela branca, né? Eu acho que até isso tem a ver com complexidade, porque hoje tem muitas coisas ao mesmo tempo, né? Mas para estar com esse paciente com questões atuais, então, que predominantemente chegam com questões mais primitivas, tem essa ideia da gente poder ser muito mais autêntico, muito mais verdadeiro, para isso bem analisado. Com o tripé do profissional em dia, né? Com o tripé em dia de supervisão, estudo e análise pessoal.
Então, eu vejo que a coisa vai um pouco por aí, né? Então, quando eu penso em psicanálise hoje, é por aí que eu penso, né? E quando eu falei que a princípio, que eu sonho, né? Então, também com a psicanálise do futuro, eu sonho com uma psicanálise onde escolas possam conversar mais, possam dialogar com mais abertura. Não quer dizer pensar igual, porque pensar igual não é legal. Com certeza. A gente precisa da heterogeneidade, né? Senão a gente não tem um desenvolvimento. Crescimento, Mas que tenha mais diálogo, que tenha mais porosidade uma para outra, né? Conversa, que não tenha essas separações escolásticas que não ajudam na prática, né? Exatamente. Então eu acho que o caminho é sempre tentar uma conversação que desenvolva algo produtivo, né? Para a psicanálise. E para a gente poder atender de verdade a pessoa que está na nossa frente, né? Porque é isso que a gente quer, no fim das contas, né? Ajudar quem está na nossa frente. Então, para a gente poder chegar aí, acho que vai por aí. Certo. Muito obrigado, Camila, por hoje. Acho que foi muito válida essa conversa e nós agradecemos demais. Eu que agradeço, Gabriel. Espero poder ter contribuído.